Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Eu estava terminando de organizar a casa antes de sair para ajudar meu marido, Marcos, com o jantar que ele organizaria para seus colegas de trabalho. Marcos era um advogado renomado e frequentemente trazia o trabalho para casa, junto com seus colegas mais próximos. Um deles, Álvaro, sempre me chamou a atenção. Aos 66 anos, ele era um homem refinado, de gestos contidos e olhar profundo, que parecia enxergar além das palavras. Sempre gentil, mas reservado, Álvaro era o tipo de pessoa que deixava uma impressão duradoura. Naquela noite, enquanto os convidados iam embora, Álvaro foi o último a se levantar. Ele sorriu para mim enquanto pegava o paletó e, em tom casual, disse: Preciso de um favor, se não for incômodo. Podemos conversar rapidamente? Olhei para Marcos, que estava distraído lavando os pratos, e então voltei meu olhar para Álvaro. Claro, respondi, tentando parecer despreocupada. Ele acenou em direção ao escritório de Marcos e o segui, sentindo um leve frio na barriga. Álvaro fechou a porta atrás de nós e indicou a poltrona em frente à mesa. Ele parecia diferente, menos formal, quase vulnerável. Desculpe pelo horário, começou sentando-se ao meu lado em vez de do outro lado da mesa. Mas há algo que preciso pedir e preferi falar com você diretamente. Não se preocupe, respondi, tentando não deixar transparecer o nervosismo que começava a surgir. Do que se trata? Álvaro hesitou por um momento, e então seus olhos encontraram os meus. Marcos mencionou que você é uma ótima organizadora. Preciso de ajuda com um projeto que estou finalizando. É algo pessoal e estou sem tempo. Seria possível você ficar mais tarde hoje para me ajudar? A surpresa me pegou de guarda baixa. Claro, disse, sem pensar muito. Mas por que não pediu ao Marcos? Ele sorriu de canto, quase tímido. Porque é algo que eu prefiro manter entre nós. Havia algo na forma como ele falou que fez meu coração bater mais rápido. Não era o conteúdo de suas palavras, mas o tom, a maneira como parecia me incluir em um segredo. Tudo bem, respondi, tentando soar casual. O que você precisa? Documentos, disse ele, entregando-me uma pasta. Preciso que organize isso. É para algo muito importante. Ficamos ali por um momento, apenas olhando um para o outro. O ar entre nós parecia mais pesado, mais carregado. Seus olhos analisavam cada movimento meu, como se tentasse decifrar algo que nem eu mesma compreendia. Posso confiar isso a você, certo? Ele perguntou, sua voz um pouco mais baixa, quase íntima. Claro, murmurei, incapaz de desviar o olhar. O momento foi interrompido por Marcos batendo na porta. Tudo bem por aqui? Ele perguntou, enfiando a cabeça pela porta. Sim, respondi rapidamente, afastando-me de Álvaro. Estamos só resolvendo algo rápido. Ótimo, disse Marcos sem desconfiar de nada. Vou me deitar, não demorem muito. Quando ele saiu, Álvaro se levantou, ajustando o paletó. Me encontre amanhã, disse ele. Podemos continuar isso. Está bem, respondi, ainda sentindo o calor do momento. Naquela noite, fiquei acordada pensando no olhar de Álvaro, na maneira como ele parecia estar dizendo mais do que suas palavras permitiam. Havia algo nele que eu não conseguia ignorar, algo que despertava uma curiosidade perigosa dentro de mim. No dia seguinte, acordei com uma mistura de expectativa e apreensão. A imagem de Álvaro sentado no escritório, com aquele olhar que parecia atravessar minha alma, não saía da minha cabeça. Apesar de ter concordado em ajudar, não sabia exatamente o que esperar. Seria apenas trabalho? Ou havia algo mais por trás daquele pedido? Passei o dia distraída, organizando a casa mecanicamente enquanto minha mente voltava ao encontro que se aproximava. Quando finalmente chegou a hora, vesti algo simples, mas arrumado. Uma calça jeans escura e uma blusa branca. Queria parecer casual, mas não descuidada.
Álvaro me recebeu na porta de sua casa, uma residência elegante, porém discreta, com o tipo de sofisticação que refletia sua personalidade. Ele sorriu ao me ver, um sorriso caloroso, mas com um toque de algo que eu não conseguia identificar. Obrigada por vir, disse ele, gesticulando para que eu entrasse. Sei que é um pouco fora do comum, mas eu realmente aprecio sua ajuda. Sem problemas, respondi, tentando soar tranquila enquanto meu coração acelerava. Ele me levou até uma sala de estar espaçosa, com móveis de couro e estantes de madeira escura repletas de livros. Sobre a mesa de centro estavam espalhados documentos, pastas e uma garrafa de vinho aberta com 2 taças ao lado. Espero que não se importe, disse ele indicando o vinho. Achei que seria bom relaxar enquanto trabalhamos. Claro, respondi, pegando a taça que ele me ofereceu. Sentamos lado a lado no sofá e Álvaro começou a explicar o que precisava. Era um projeto pessoal, relacionado a uma fundação que ele planejava criar para apoiar jovens talentos. Enquanto ele falava, não pude deixar de notar a paixão em sua voz, a maneira como seus olhos brilhavam quando descrevia suas ideias. Você tem um jeito de tornar tudo tão interessante, comentei sem pensar. Ele sorriu, um sorriso que parecia aquecer o ambiente. Acredito que é fácil falar com você. Você ouve de verdade. Houve um momento de silêncio, durante o qual nossos olhares se encontraram. O ar parecia mais pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. Senti minhas bochechas ficarem quentes e desviei o olhar para os documentos sobre a mesa. Bem, vamos começar, disse eu tentando quebrar a tensão. Trabalhamos em silêncio por um tempo, mas a proximidade entre nós era inegável. Ocasionalmente, nossos braços se tocavam enquanto nos inclinávamos sobre os papéis, e cada toque parecia enviar uma onda de calor pelo meu corpo. Em um desses momentos, quando nossas mãos se encontraram brevemente, Álvaro não recuou imediatamente. Em vez disso, seus dedos roçaram os meus de forma quase imperceptível, mas o suficiente para fazer meu coração disparar. Você é incrível, disse ele de repente, sua voz suave e íntima. Olhei para ele, surpresa. O que você quer dizer? Seu jeito, respondeu ele, seus olhos fixos nos meus. A maneira como você se dedica, como é atenciosa. É raro encontrar alguém assim. Senti minha respiração acelerar enquanto ele falava. Havia algo em seu tom, em seu olhar, que tornava impossível ignorar a tensão crescente entre nós. Álvaro, comecei, mas minha voz falhou. Ele se inclinou um pouco mais perto, e o espaço entre nós parecia diminuir. Desculpe, disse ele, embora não parecesse arrependido. Não quero fazer você se sentir desconfortável. Não é isso, murmurei, embora nem eu mesma soubesse o que estava sentindo. Por um momento, ficamos ali, tão próximos que eu podia sentir o calor de sua respiração. O som do relógio na parede parecia mais alto, marcando o tempo que parecia ter parado. Então, ele levantou a mão e tocou meu rosto, de forma hesitante, como se estivesse pedindo permissão. Eu sei que isso é errado, disse ele, sua voz mal passando de um sussurro, mas não consigo evitar. Eu deveria recuar, deveria dizer algo para interromper aquele momento, mas não consegui. Em vez disso, fiquei ali, imóvel, enquanto ele se inclinava lentamente. Quando seus lábios finalmente tocaram os meus, foi como se todo o mundo ao nosso redor desaparecesse. O beijo começou suave e hesitante, mas logo se tornou mais intenso. Álvaro segurou meu rosto com delicadeza, mas com firmeza, como se temesse que eu pudesse desaparecer. Minhas mãos, quase sem pensar, subiram para seus ombros, segurando-o como se aquele momento pudesse escapar a qualquer instante. Quando nos afastamos ambos ofegantes, ele olhou para mim com uma mistura de desejo e arrependimento. Eu não devia ter feito isso, disse ele.
embora sua expressão dissesse o contrário. Eu não sabia o que responder. Minha mente estava um turbilhão de emoções, confusão, culpa, mas também um desejo que eu não podia negar. Álvaro, isso é complicado, murmurei finalmente. Eu sei, respondeu ele, segurando minhas mãos, mas há algo entre nós que não posso ignorar. As palavras de Álvaro ecoaram na minha mente enquanto eu tentava recuperar a compostura. O silêncio que se seguiu ao seu comentário parecia pesado, carregado de significado. Ele ainda segurava minhas mãos, seus dedos levemente entrelaçados nos meus, como se tivesse medo de que eu pudesse recuar. Mas eu não recuei. Álvaro, comecei, minha voz tremendo. Isso, isso não é algo que podemos simplesmente ignorar. Eu sei, respondeu ele, sua voz baixa, mas firme. E talvez seja por isso que preciso saber. Isso é só minha imaginação? Ou você sente o mesmo? Olhei para ele, meus olhos presos nos seus. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas razões para me afastar, mas naquele momento, nenhuma delas parecia importar. Eu não sei, confessei, sentindo meu coração bater descompassado. Mas eu não consigo parar de pensar nisso. Seus olhos suavizaram e ele esboçou um sorriso. Isso é suficiente para mim, disse ele, sua voz carregada de emoção. Antes que pudesse responder, ele se inclinou novamente, seus lábios encontrando os meus com uma intensidade renovada. Desta vez, não havia hesitação. O beijo era profundo, urgente, como se tentássemos compensar o tempo perdido. Senti suas mãos deslizarem para minha cintura, me puxando para mais perto, e minhas próprias mãos se moveram até seus ombros, segurando-o com força. O mundo ao nosso redor parecia desaparecer, deixando apenas nós dois naquele momento. Cada toque, cada movimento parecia carregar anos de emoções reprimidas, e eu não conseguia mais distinguir o certo do errado. Tudo o que eu sabia era que aquele momento parecia inevitável. Quando finalmente nos afastamos, ambos ofegantes, ele encostou sua testa na minha, seus olhos ainda fechados. Isso é loucura, murmurou ele, um sorriso brincando em seus lábios. Eu sei, respondi, minha voz mal passando de um sussurro, mas não consigo parar. Ele riu suavemente, um som que parecia aliviar parte da tensão. Talvez não devêssemos, disse ele, levantando a mão para tocar meu rosto. Talvez devêssemos simplesmente ver onde isso nos leva. Eu queria protestar, queria dizer que era impossível, mas não consegui. Havia algo em sua voz, em seu toque, que me fazia querer abandonar todas as minhas reservas. E se? E se isso acabar machucando alguém? Perguntei, minha voz tremendo. Não quero machucar ninguém, respondeu ele, seu tom sério. Mas também não quero passar o resto da minha vida me perguntando e se. Suas palavras ressoaram em mim, e pela primeira vez permiti-me considerar o que ele estava dizendo. Talvez ele tivesse razão. Talvez houvesse algo entre nós que valia a pena explorar, apesar das complicações. Eu não sei o que fazer, admiti finalmente, minha voz mal audível. Então não faça nada agora, disse ele, apertando levemente minhas mãos. Vamos apenas ficar aqui, juntos. Assenti, incapaz de encontrar palavras para responder. Ficamos ali, sentados no sofá, nossas mãos ainda entrelaçadas, o som do relógio preenchendo o silêncio. Não havia necessidade de palavras. Tudo o que importava era o momento. Quando finalmente me levantei para ir embora, Álvaro me acompanhou até a porta. Antes que eu saísse, ele segurou minha mão novamente, seus olhos buscando os meus. Eu sei que isso não é fácil, disse ele suavemente. Mas, por favor, pense no que você quer, não no que acha que deveria querer, mas no que realmente sente. Assenti, incapaz de dizer mais nada. Enquanto caminhava até o carro, sentia como se estivesse deixando algo para trás,
algo que não sabia se poderia recuperar, mas, ao mesmo tempo, havia um sentimento de alívio, como se finalmente tivesse permitido a mim mesma reconhecer algo que vinha tentando ignorar há muito tempo. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Marcos, não consegui pregar os olhos. As palavras de Álvaro, seus gestos, seu toque, tudo parecia gravado em minha mente. Sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia evitar. Havia algo nele, algo em nós, que parecia irresistível. Os dias que se seguiram foram um borrão de pensamentos conflitantes. Tentei evitar Álvaro, mas ele parecia estar em toda parte, em meus pensamentos, em meus sonhos, até mesmo em pequenos detalhes do dia a dia que me lembravam dele. Quando finalmente decidi procurá-lo, sabia que estava cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Quando finalmente tomei coragem de procurá-lo, parecia que algo dentro de mim já havia decidido, mesmo que minha mente ainda lutasse contra isso. Liguei para Álvaro naquela tarde, minha voz vacilando enquanto perguntava se podíamos conversar. Ele não hesitou. Venha, disse ele, sua voz suave, mas firme. Estou em casa. A jornada até sua casa pareceu interminável, cada quilômetro preenchido com dúvidas e antecipação. Quando finalmente cheguei, ele abriu a porta antes mesmo que eu pudesse bater. Usava uma camisa casual, as mangas dobradas até os cotovelos, e seu sorriso era ao mesmo tempo caloroso e hesitante. Fico feliz que tenha vindo, disse ele, abrindo espaço para que eu entrasse. Estava esperando por isso. Eu não sei nem por onde começar, confessei, minha voz mal passando de um sussurro. Então não comece, respondeu ele, pegando minha mão e guiando-me para a sala. Apenas me diga o que está no seu coração. Nos sentamos lado a lado no sofá e o silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Eu podia sentir sua presença tão intensamente que parecia preencher todo o espaço ao nosso redor. Álvaro, comecei, finalmente encontrando minha voz. Eu não consigo parar de pensar em você, em nós, mas isso é errado, e você sabe disso. Sei que é complicado, disse ele, seus olhos fixos nos meus, mas o que sinto por você é real, e sei que você sente o mesmo. Minhas mãos tremiam, e ele estendeu a sua para segurá-las, suas palmas quentes e firmes contra a minha pele fria. Não estou pedindo que tome uma decisão agora, continuou ele. Só quero que saiba que estou aqui, que isso não é algo passageiro para mim. Suas palavras ressoaram profundamente, quebrando as barreiras que eu vinha construindo dentro de mim. Antes que pudesse pensar, minhas mãos apertaram as dele e meu corpo se inclinou para a frente. Quando nossos lábios se encontraram novamente, foi como se uma barragem tivesse se rompido. O beijo era intenso, desesperado, como se tentássemos recuperar todo o tempo perdido. Álvaro me puxou para mais perto, suas mãos deslizando pela minha cintura, enquanto seu corpo pressionava o meu contra o sofá. O calor de sua pele, o peso de seu corpo contra o meu, tudo parecia tão real, tão inevitável. Minhas mãos se moveram por conta própria, deslizando para seus ombros e depois para seu peito, sentindo a firmeza sob o tecido de sua camisa. Você é incrível, murmurou ele entre beijos, sua voz rouca e cheia de emoção. Eu esperei tanto por isso. Cada palavra, cada toque, parecia incendiar algo dentro de mim, algo que eu não sabia que estava faltando até aquele momento. As dúvidas, os medos, tudo parecia desaparecer, deixando apenas o presente, apenas nós dois. Quando finalmente nos afastamos, ambos ofegantes, ele olhou para mim com uma mistura de desejo e ternura. Você sabe que isso muda tudo, não sabe? Perguntei, minha voz tremendo. Eu sei, respondeu ele, segurando meu rosto entre as mãos, e estou disposto a enfrentar o que vier,
contanto que você esteja ao meu lado. O peso de suas palavras me atingiu em cheio, mas em vez de me assustar, trouxe uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Eu não sei o que vai acontecer, disse eu finalmente, mas quero tentar. Seu sorriso iluminou o ambiente e ele me puxou para mais perto novamente, seus lábios encontrando os meus em um beijo que parecia selar um pacto silencioso. Passamos o resto da tarde juntos, cada momento cheio de intensidade e significado. Ele me mostrou um lado de si mesmo que nunca tinha visto antes, e eu, em troca, me permiti ser completamente vulnerável, algo que não fazia há anos. Quando finalmente saí de sua casa, o céu já estava tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol. Enquanto dirigia de volta, senti uma mistura de emoções: medo, culpa, mas também um estranho tipo de felicidade. Sabia que tínhamos cruzado uma linha da qual não havia retorno, mas no fundo não me arrependia. Naquela noite, enquanto deitava ao lado de Marcos, senti uma estranha paz me envolver. Não era o fim de um capítulo, mas o começo de algo novo, algo que, por mais complicado que fosse, parecia verdadeiro.